Meus irmãos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos do 1 ao 16. Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 16. Leiamos, assim diz as Santas Escrituras. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes o mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nós estamos falando sobre pecado aqui, meus irmãos, desde quinta-feira. Falamos na quinta, falamos hoje pela manhã e vamos falar agora novamente. Porque é importante falar sobre pecado. A Bíblia fala de pecado o tempo todo. O pecado é o grande inimigo do crente. E o pecado aparece nas Escrituras bem no comecinho da Bíblia. Já no capítulo 4 aqui, nós ouvimos falar de pecado. E ouvimos falar de pecado de modo bastante tenebroso. Eu não sei se já lhe ocorreu considerar porque o primeiro pecado que aparece fora do Éden é tão aterrador. Um fratricídio. Um irmão que mata outro. Porque o primeiro pecado não é uma mentirinha boba, ou um pecado de glutonaria, ou uma fofoca, uma maledicência. Mas porque a vida fora do Éden já começa assim, tão desgraçada. O irmão que se levanta contra o outro e o mata. Parece, meus irmãos, que Deus, inspirando Moisés a escrever isso, quer mostrar uma coisa muito séria para a gente. Que o pecado é coisa séria e não deve ser levado assim na brincadeira, não. Parece que a Bíblia já começa dizendo, olha o que o pecado é. O pecado é morte, e o pecado é morte das feias. Tome cuidado com o seu pecado, portanto. E esse é o tema deste sermão. Tome cuidado com o pecado. Por quê? Por que você deve tomar cuidado com o pecado? Porque, em primeiro lugar, o pecado, ele opera no seu coração. Tome cuidado com o pecado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o pecado opera no seu coração. Nós vimos isso aqui nos versículos 1 a 5. A base de operação do pecado é dentro da gente. Quando nós pensamos e lemos aqui que coisa horrível que Caim fez com Abel. E nós entendemos, poxa, por que Caim fez isso com Abel? Porque existe uma coisa no coração de Caim
que está no meu coração, que está no seu coração. E quando dizemos que o pecado opera no nosso coração, esse assunto é gravíssimo, porque o pecado não opera no meu intelecto, nem somente na minha vontade. Não é o meu vizinho que opera ao meu lado, ele opera dentro de mim, na mais íntima maneira de me expressar, sentir e ser. O pecado opera dentro de mim, e é de dentro de mim que ele opera as maiores desgraças deste mundo. O pecado que está nas guerras lá fora, distante de nós, no Oriente ou na Europa, está aqui na igreja, pregando e ouvindo, dentro do nosso coração. E é isso um cuidado que nós temos que ter. O pecado opera em nosso coração, a base de operação do pecado é em nosso coração. E ainda que nós tenhamos tudo para dar certo. Nos versículos 1 e 2, Eva diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus fala uma coisa que nós chamamos na teologia de proto-evangelho. É a primeira vez que o evangelho a boa nova é anunciada. Cristo implicitamente é mostrado ali, quando Deus diz para a serpente: olha, do descendente da mulher virá aquele que esmagará a sua cabeça. Você ferirá o calcanhar dele, mas ele esmagará a sua cabeça. Eva, pelo que entendemos aqui, mesmo tendo sido expulsa do jardim junto com seu esposo, eles continuam crentes. E ela tinha uma expectativa messiânica. Ela esperava aquele homem que esmagaria a cabeça da serpente. E parece que ela achou que era ela a mulher que daria ao mundo esse descendente. Por isso Eva diz, e Moisés faz questão de escrever: eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eu não adquiri um bebê, uma criancinha com o auxílio do Senhor. Eu adquiri o Redentor com o auxílio do Senhor. Caim é o Messias. Caim tinha uma expectativa redentiva. Ele tinha tudo para dar certo, Caim. Caim tinha um nome robusto. O nome Caim significa aquisição, enquanto que o nome Abel significa vapor. Veja a narrativa aqui no texto. Olha, Caim foi concebido. E o que acontece? Eva, entusiasmada, diz: eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. E só. Não se fala muito sobre Abel. E Abel aparece aqui, é chamado, leva a sua oferta, Deus aceita a oferta dele, depois Abel é chamado pelo seu irmão, ingenuamente vai e morre, como um vapor mesmo. O mesmo termo que Salomão se refere quando fala de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo se vai, como vapor, começa e logo desaparece. Mas Caim não. Caim tinha expectativa redentiva, Caim tinha um nome robusto, muito promissor. Caim também tinha a profissão de seu pai. Caim era lavrador, enquanto que Abel era pastor de ovelhas. Olha só, Caim também era o primogênito. Caim tinha tudo para dar certo. Mas o pecado faz uma coisa nessa história, meus irmãos. O pecado faz tudo para dar certo, dar tudo errado. Foi isso aqui que Adão e Eva não tinham ideia do que era o pecado na história. Ele tinha tudo para dar certo. Você já deve ter ouvido falar: fulano de tal tinha tudo para dar certo. Olha que besteira que fez. Já deve ter ouvido uma história assim. Você deve ter pensado isso de você, quando você conquistou alguma coisa na vida e disse: agora eu venci. E de repente tropeçou 2 dias depois. A bênção que você ganhou tornou-se maldição. O carro que você lutou para comprar aparece como maldição para você quando você algum dia não quer, por preguiça e egoísmo, dar carona para o seu irmão. Sabe, o concurso que você passou faz com que você ganhe mais e se torne avarento porque seu salário agora é maior. A promoção que chegou para você, olha, meus irmãos, poderíamos falar muitas coisas aqui, mas a ideia é que tudo que acontece para dar certo na nossa vida, nós temos que entender o seguinte: aquele potencial para dar certo é também potencial para dar errado, porque o pecado transformou tudo em erro na vida e na história. Portanto, tome cuidado no seu coração, seja empregado ou desempregado, promovido ou despromovido, passou no concurso ou não, tendo a casa própria ou não, ganhando um bem ou não, o pecado opera no coração de todo mundo e faz com que as coisas deem errado para você. É por isso que a gente tem que ter vigilância. Porque mesmo com que tudo aparentes dar certo, e a gente diga: agora zerei a vida, agora cheguei, agora sim consegui o que quis. Olha, quando Davi conseguiu ser rei e sossegar, alguma coisa muito ruim aconteceu na vida dele.
Depois de ele ter vencido muitas batalhas, ele decidiu ficar ali e tudo poderia dar certo, mas deu tudo errado a partir dali. Meu irmão, tudo pode dar errado com você, porque o pecado opera no seu coração se você não for vigilante o suficiente. É esta a realidade que nós temos que entender. O pecado é uma coisa seríssima. Eu preciso levar o pecado muito a sério. Tendo tudo para dar certo, o pecado pode fazer simplesmente tudo dar errado. E não somente isso, o pecado opera em nosso coração, ainda que sirvamos a Deus. Olha só, parece que Eva tinha esperança redentiva e Adão e Eva eram crentes, porque Caim e Abel estavam ofertando ao Senhor. Eles estavam cultuando. Caim estava lá cultuando ao Senhor. Estavam prestando culto os dois. Não é isso que o versículo 3 diz aqui? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha só, parecia que era crente. Estava lá ofertando ao Senhor. Quem transmitiu essa religião para Caim e Abel? Certamente seus pais, que mesmo tendo sido expulsos do Éden, continuavam crendo em Yahvé, no Deus da aliança. Eram crentes. Mas ainda assim, quando é que acontece o pecado? Quando eles estão cultuando. Eles estavam cultuando. Caim olha a oferta de Abel que foi aceita e diz, não ficarei para trás na hora da oferta, na hora do sacrifício, na hora do culto. Mesmo quando eu sou crente, mesmo no momento de culto, o pecado opera ainda no meu coração. Não para. Quando eu entro por aquela porta, o pecado não fica neutro aqui. Está operando. E quando eu saio, está operando. Porque ele está operando o tempo todo. Mesmo que eu seja crente, e mesmo quando eu estou fazendo a coisa mais bela desse mundo e mais nobre desta vida, que é cultuar ao Senhor. Quantas vezes, meu irmão, você não já foi ajoelhar e os pensamentos nada a ver apareceram na sua cabeça? Aparece. Quantas vezes você acaba de orar e diz, hoje meu dia vai ser lindo. Pega o carro e vai dirigir e já começa. Como é que explica isso? Porque está lá. Mesmo que eu sirva a Deus, mesmo que eu esteja prestando culto a Deus. Conta a história que John Bunyan, um puritano muito conhecido, autor do livro O Peregrino, ele estava pregando e ao descer do púlpito, um homem disse para ele, Senhor Bunyan, o Senhor pregou brilhantemente hoje. E Bunyan disse assim, respondendo para aquele homem, obrigado, mas o diabo já disse isso no meu ouvido antes que eu descesse do púlpito. Porque a vaidade já estava ali sendo soprada e inflamada no seu coração pelo próprio Satanás, o tentador. E ele estava atento, porque enquanto eu prego, o pecado está operando aqui. Enquanto vocês ouvem, o pecado está operando daí. Mas Cristo está operando em tudo mais ainda, para que a gente não fique tão desesperado assim. Porque a graça superabunda em nós. Mas é isso que nós não podemos nos esquecer. Cristo mesmo disse aos seus discípulos lá no Getsemane, quando ele, naquele momento excruciante, no início do seu suplício ali, às portas do seu suplício, ele vai para Pedro, Tiago e João e diz para eles, orem um tempo comigo, vigiem um tempo comigo. Vigiem por quê? Vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, aconselhou pessoalmente os seus discípulos a que eles orassem e vigiassem para que não caíssem em tentação. E o que foi que Jesus Cristo foi fazer depois que avisou os discípulos? Ele foi orar e estava vigiando. Por que nós não fazemos o mesmo? Por que nós não somos tão vigilantes? Por que nós não oramos tanto? Se você é tão vigilante e ora tanto, isso não se aplica a você. Se aplica no sentido de reforçar mais ainda aquilo que você deve fazer. Mas se o próprio Senhor Jesus nos aconselha, nos recomenda isso, orem, ele foi por mais de uma vez falar aos discípulos, e fala esta noite para nós também, orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação. Por quê? Porque certamente o pecado opera no coração de todos nós. Ore e vigie para que você não caia em tentação. Tome cuidado com o pecado, em primeiro lugar, porque ele opera no seu coração, e em segundo lugar, porque ele quer dominar você. É interessante. O pecado opera aí e ele não quer apenas controlar algumas partes e te fazer cometer alguns errinhos. O pecado te quer inteiro. É isso que nós vemos aqui no texto. A partir do versículo 5, nós lemos que Caim
ele teve a sua oferta rejeitada, Deus não se agradou dele. E ele ali, enquanto a oferta de Abel estava sendo ainda aceita, talvez queimada, Deus demonstrou de algum modo que a oferta foi aceita. E Caim viu. E Caim, prestando culto, que era um ímpio, travestido de cristão, ele simplesmente olha e se ira, tomado de inveja. Porque é isso que a inveja faz. A inveja faz você odiar aquilo que você é e tem e amar a ponto de idolatrar aquilo que o outro é e possui. Você é descontente consigo e quer o que é do outro a ponto de você querer destruir o outro para ser ele próprio. O invejoso é assim. A inveja é assim. E Abel nutriu essa inveja. Olha só, tudo isso começou com um leve descontentamento. E depois se tornou numa grande ira, que depois descaiu o semblante de Caim. Caim ficou irado contra quem? Ele não ficou irado contra Abel. Ele ficou irado contra o próprio Deus. No culto, irado contra o próprio Deus. Por quê? Deus, o Senhor não aceitou a minha oferta. Eu sou Caim. Quem é o Senhor para não aceitar a minha oferta? Como é, Senhor, que o Senhor deixa acontecer isso comigo? Eu sou teu servo. Eu não devo passar por isso não, Senhor. Nós nos comportamos assim como Caim. Não aceitamos a vontade de Deus para nós, porque vemos que depois Deus vai a Caim. Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito, rapaz. Mas muitas vezes nós olhamos para Deus e dizemos, não, eu não aceito, não. E ouvimos por aí que se deve colocar Deus contra a parede e não aceitar. Não, não tem isso. E Caim não aceitou, irou-se contra Deus, ele nutriu a inveja contra o seu irmão e ele entristeceu-se. É isso que nós vemos aqui. Irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Certamente os comentaristas dizem a respeito disso que não foi da noite para o dia que Caim decidiu matar Abel. O texto não fala disso. A gente lê tudo muito rápido, mas pode ter durado algum tempo. É possível que Caim nutrisse essa inveja e fosse nutrindo, aquela ira foi se aumentando e ele foi ficando triste, melancólico, porque quantas pessoas deprimem porque não têm o que Deus dá e acham que devem ter? Quantas vezes nós deprimimos porque Deus nos tirou algo que achamos que Ele não deveria tirar? Há uma enorme quantidade de pessoas deprimidas simplesmente porque não aceitam a sua própria circunstância. Há uma enorme quantidade de cristãos entristecidos porque simplesmente não entenderam direito a vontade de Deus na sua própria vida. E que Deus quer o bem para você, tirando e colocando aquilo que Ele tem feito para você. E deprimem por isso. E Caim deprimiu por isso. Ficou bastante triste, a ponto do seu semblante demonstrar. O pecado, que era uma coisa dentro, já estava aparecendo no rosto dele. O pecado quer dominar você como? Expandindo-se das emoções para o seu comportamento, por exemplo. Era só uma ira, mas daqui a pouco uma tristeza, e Deus viu, seu semblante, Caim, está descaído. Está muzumbudo, Caim. O que foi que teve? Por que você anda irado? Por que há tanto tempo você está nutrindo essa ira? Deus vai a Caim e pergunta, e Caim se fecha em si mesmo. Deus é quem procura Caim para que ele se arrependa do que já começou no seu coração. Deus disse, se procederes bem, não é certo que serás aceito? O pecado quer dominar a gente, fazendo com que algo dentro vá crescendo para fora, cada vez mais. Por isso você não deve nutrir um ressentimentozinho achando que será só aquilo. O pecado quer aumentar aquilo. Ele quer transformar uma briguinha no futuro crime passional. Entende? É uma coisinha só. É um germe. Ele quer transformar numa árvore de morte frondosa. É isso que o pecado quer fazer. Qualquer pecadinho deve ser levado muito a sério. Esta é a verdade, meus irmãos. Ele quer dominar assim, e ele quer dominar também endurecendo o nosso coração. Caim não responde nada para Deus. Notem, Caim não fala. É como se Deus falasse para ele, poxa, se você proceder bem, se arrependa, eu te perdoo, e no próximo culto você oferta uma coisa melhor. Caim não diz nada. Sabe aquele crente que baixa a cabeça assim, falando, não quero a vontade de Deus, não? Aquela pessoa que rejeita, porque o pecado já está crescendo e diz, não ouve, Caim. Fica aí, planeja que vai dar certo. A coisa vai ficar mais feia. É isso que nós vemos aqui. O pecado já estava
crescendo em Caim, e Deus adverte Caim. Deus diz a Caim, olha, você pode se arrepender. Se você proceder bem, versículo 7, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, olha que advertência, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado quer dominar você, meu irmão, expandindo-se das emoções aí, crescendo para o seu comportamento, endurecendo o seu coração e espreitando qualquer pequeno deslize seu. A ideia aqui é, o pecado jaz à porta. O que é isso? O pecado já está muito próximo, Caim. A coisa já está grande dentro de você. Vai acabar mal. Pare. Quantas vezes o Espírito Santo diz para a gente, para. E a gente sabe. A gente sabe quando ele diz. Quando você começou a pensar o que você não deve pensar, ele diz, pare. Quando você começou a contar aquela história e você diz, não, mas é verdade, mas é fofoca, é maledicência, pare. Você sabe aqui dentro, o Espírito Santo te diz, pare. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Retroceda. Até aqui já foi pecado demais. Interrompa. Saia dessa conversa, essa piada não é boa para você ouvir. Desliga essa TV. Essas coisas não são boas e santas para você visualizar. Isso está parecendo um sermão bastante moralista, meu irmão. Mas não é. Estamos falando de pecado, porque a Bíblia fala sobre pecado. Existe um nível de piedade que nós temos que ter. Isso não é moralismo. Isso é cristianismo. Básico para nós. E o Espírito Santo diz, pare. Quando você guarda um rancor, ele diz, pare. Retroceda. Por que é? Porque lá na frente, olha, já está perto aí. Ele jaz à porta. O desejo dele vai ser contra você. A ideia aqui é que o pecado já estava bastante próximo, espreitando algum pequeno deslize para trazer a coisa feia para fora. A ideia aqui, seu desejo será contra ti. O pecado está ansioso para estar em Caim. É interessante, meus irmãos, olha só. O pecado estava... A imagem aqui é que essa declaração deve criar em nossa imaginação o seguinte: um animal violento ao pé da porta, esperando apenas o próximo deslize para abocanhar a sua presa. É isso que essa expressão quer dizer. O pecado jaz à porta, o seu desejo vai ser contra ti. Tem 3 pessoas nesse diálogo aqui: Deus, Caim e o pecado. Eu falei 3 pessoas. A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia é aqui no capítulo 4, nesse versículo 7. E o pecado é apresentado aqui pelo Senhor, por meio da inspiração a Moisés, de modo que o pecado é personificado. O pecado aparece como uma entidade que deseja, que quer. De manhã nós falamos sobre isso, que o pecado é como um ente vivo em nós que deseja a gente. O desejo do pecado seria para Caim. Um comentarista diz assim: o pecado está ansioso por você, Caim. E o pecado não está ansioso só por Caim. Olha aqui o objeto de ansiedade do pecado. Um monte aqui. O pecado quer a gente mais que tudo. E o desejo do pecado é a gente. É essa a ideia aqui do texto. O pecado me deseja, mas me deseja muito. O pecado, esse pecado que estava em Caim fez com que ele matasse Abel, quer a mim, quer a você. É essa a ideia aqui. Como um animal ou uma fera, um demônio. Para quê? Ele me quer para cumprir em mim todo o seu processo gestacional. E a gente vê esse processo gestacional do pecado aqui em Caim. Como Tiago escreve, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha só, Caim cobiçou o que era de Abel. E essa cobiça, quando o atrai, seduz. E fechou-se Caim em si mesmo. Essa cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A gente vai ver no versículo 8 o que aconteceu aqui. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago parece que tinha Gênesis em mente quando escreveu aqui o texto, gestou aquele texto, Deus o inspirou, ele diz aqui a gestação do pecado. É esse mesmo processo na vida da gente. O pecado é gerado assim, paulatinamente. Começa com ciúmezinho e acaba em assassinato. Mas, irmão, não mato ninguém, nem vou matar. Não sei. Não duvide de ti. Você não sabe do que você é capaz, até que você faça. Eu sei que é uma mensagem um tanto assustadora para fim de ano, né? Coisas belas, bonitas, o ano está acabando. Adeus ano velho e feliz ano novo. Mas não há uma coisa mais importante para pensar para esse ano. Qual é a meta? Não peca.
Porque é uma coisa séria, eu preciso evitar. Não é uma coisa mais importante para planejar para 2025. Eu preciso evitar o pecado. Note, devemos tomar cuidado com o nosso pecado, porque ele quer dominar a gente. O pecado é gradativamente, ele progride, numa crescente mesmo, para dominar a nós. Nós vimos Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês percebem a progressividade aqui? Primeiro ele anda e está em movimento, como quem passa e ouve e segue. Depois ele se assenta, gostou, ficou, ouviu. Me desculpe, depois ele se detém e depois ele se assenta. Anda, se detém e se assenta. Está em movimento, para porque gostou e depois assentou-se ali e foi dominado pelo pecado. O pecado nos quer dominar para quê? Todo mundo que quer domínio para algo. E o pecado entendemos aqui. A primeira vez que aparece na Bíblia, aparece como um ente vivo que me deseja. O pecado ganhou aqui ânimo, personalidade e vontade. Ele me quer. E quer vocês também. E ele me quer para quê? Para me tornar a pior pessoa que eu posso ser. É isso que o pecado quer fazer comigo. Ele quer, com esse domínio, fazer de mim a pior pessoa que eu posso ser. E é isso que a gente vê aqui, meus irmãos, no versículo 8. No versículo 8, Caim mata Abel. E nós vemos que o pecado é capaz de fazer de nós a pior pessoa. Por exemplo, Davi cobiçou Batseba. E até então ele só tinha cobiçado. E já é muita coisa cobiçar. Mas para o pecado não bastava a cobiça. Tinha que ter um adultério palpável. Havia adultério no coração de Davi. Já era adultério demais para Davi. Mas o pecado queria que houvesse a concretização do adultério. E transformou Davi num cobiçoso e adúltero. E não somente isso, já havia muito estrago. A gente poderia falar, para por aí, pecado. Não, eu quero mais. Davi virou homicida. Davi, de repente... A gente lê na Bíblia ali, está um rei bem sucedido, de repente cobiçou uma mulher e terminou como um assassino. Entende, meus irmãos? Que o pecado quer da gente o pior que a gente pode dar? Enquanto Cristo quer fazer da gente o melhor, porque não o melhor que a gente pode dar, a gente não pode dar nada de melhor, mas Cristo faz o melhor em nós quando nos torna a imagem dele mesmo. O pecado quer fazer de nós a imagem dele, do diabo. É isso que ele quer, dominar. E é isso que ele faz aqui no versículo 8. Caim chamou seu irmão, Abel, e o matou. Aquilo que começou com um pequeno ciúme terminou com o assassinato. Ele era o seu irmão. Para Caim, Abel não era o seu irmão. Abel era um objeto a ser eliminado. Ele coisifica Abel e diz assim, eu vou matar ele, porque ele tem o que eu não tenho. E como eu não posso matar Deus, eu mato ele. Sabe o que a gente faz quando a gente odeia o nosso irmão? A gente está odiando Deus, meus irmãos. O pequeno estresse do trânsito é uma reclamação da realidade que Deus fez. Quando você diz assim, poxa, que cara burro e lerdo aqui na minha frente. O que você está dizendo o quê? O que você está dizendo? A providência arranjou essa história de modo burro e lerdo. Porque esse cara foi colocado pela providência ali. Porque tudo que é configurado na realidade foi Deus que exatamente colocou. E se eu reclamo de alguma coisa que está na realidade, estou reclamando do próprio Deus. A minha murmuração não é murmuração contra o meu irmão, que fez alguma coisa que eu não gostei. É murmuração contra o próprio Deus, que tudo decreta. A minha queixa não é a queixa contra o meu irmão. A minha maledicência não é contra o meu irmão só. É contra o próprio Deus, que tudo decreta. Todo pecado é uma ofensa primeiro a Deus, que tudo decreta. Depois é horizontal. Primeiro eu peco verticalmente. E isso é seríssimo. Uma mentira que eu conto, estou tentando enganar a Deus, não o meu irmão só. Entende? Que o pecado me usa para ofender a Deus e que Caim queria matar Deus, mas não podia e matou Abel. Assim como Adão queria eliminar Eva e Deus, mas não podia e queria só se livrar do problema. É assim que nós fazemos toda vez que nós pecamos. É assim que funciona o pecado em nós. Primeiro, tome cuidado com o seu pecado. Em primeiro lugar, porque ele opera no seu coração. Em segundo lugar, porque ele quer dominar você. E em terceiro lugar, porque ele gera consequências terríveis. Aqui já vimos, Caim matou Abel. E Caim, quando responde ao Senhor no versículo 9,
como primogênito, ele era tutor de seu irmão, sim. E Deus vai a Caim e pergunta, cadê seu irmão? Deus sabia onde Abel estava. E vimos aqui no segmento do texto. Deus vai a Caim e pergunta, onde está o seu irmão? Ele se torna cínico, irresponsável e mentiroso. O pecado faz isso com a gente. Nós pecamos e não queremos contar. O que a gente faz? Faz de conta que não está acontecendo. A gente sublima, né? A gente esquece. Deixa lá, é passado. Não. E começamos até a racionalizar, tentando encontrar nas Escrituras alguma defesa para aquele nosso erro que nós estamos cometendo. Utilizamos os vários mais, a mais. Justificamos os nossos erros, nos desresponsabilizamos da nossa culpa. Nós fazemos isso, como Caim. Precisamos olhar para esse texto, como atribui a Jonathan Edwards. Ele dizia, leia a Bíblia contra você. Eu não estou lendo uma história sobre Caim e Abel, eu estou lendo a minha história em Caim e em Abel. As Escrituras são isso. Eu preciso ver onde é que eu apareço aqui. O que é que isso tem a ver comigo? Parece que a gente não tem nada a ver com Caim, mas até aqui já dá para ver que a gente parece que só com Caim. E Caim tem muita coisa semelhante com a gente, em comum com a gente. E Caim responde cinicamente, desdenhando do próprio Deus, assim, não tem nada a ver com meu irmão. O que eu tenho a ver com isso? Procure o Senhor. O pecado faz com que nos tornemos frios em relação à palavra de Deus, ao que o Espírito Santo diz para a gente. A gente se endurece e se torna assim, irresponsável, frio, até se tornar cínico. Essa aqui é a evolução do pecado. Notem, meus irmãos, olha Caim, apesar de tudo, estava lá apresentando a oferta ao Senhor. O pecado evoluiu e olha aqui Caim, não sei, Senhor, não sei. O mesmo Caim, que começou ali, era um ímpio, mas o ímpio que estava pelo menos indo no culto, porque achava a atmosfera positiva e boa. Agora é um homicida cínico e irresponsável que diz a você não. Matou o irmão. E o pecado faz assim, ele vai progredindo e vai degenerando cada vez mais qualquer marca de bondade que existe na alma da gente, colocada por Deus, embotando tudo isso. Nós damos essas desculpas esfarrapadas muitas vezes, eu não sei, não sou tutor de meu irmão, como é que Caim acabou fazendo. E aqui dos versículos 10 ao 16, nós vemos que o pecado ele vai gerando uma série de consequências para Caim. Consequências temporais, materiais aqui. Você agora é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Versículo 11. No versículo 12, quando você lavrar o solo, não vai mais te dar ele a sua força. Você vai ser fugitivo e errante pela terra. E Caim reclama aqui. Senhor, é pesado demais. É pesado demais. Um assassino acabou de matar o irmão e disse, é pesado demais. Olha o nível. Parece os criminosos do nosso tempo, né? Oh, pega pesado aí, tio. Pega leve, tio. Está bagunçando que só, perturbando que só a ordem das coisas e está reclamando porque se tornou assim cínico. Não entendeu direito o que é o pecado. Algumas pessoas dizem que o inferno é pesado demais, mas não entendem o que é a grandeza da ofensa ao Deus eterno. Por isso que o inferno existe. Porque Deus é eterno e a ofensa foi eterna, então existe um castigo eterno equivalente a essa ofensa. Cristo livrou os eleitos, quando morreu por eles, satisfazendo a eternidade dessa culpa, e aqueles que não se arrependerem dos seus pecados padecerão eternamente, sim, no inferno. O inferno é uma realidade, meus irmãos. Nesses tempos tão relativistas de hoje, a gente vai dizendo que o inferno é o outro, que o inferno não é aqui, que o inferno é aqui. Não, o inferno não existe, meu irmão. O inferno é a verdade. Tem gente que vai para lá, não queira ir para lá. Fuja do inferno e vá para Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Isso é a verdade bíblica que o próprio Cristo falou muitas vezes. E existe e é guardado para aqueles que ofendem ao Deus eterno e não querem arrepender-se dos seus pecados. E eles sofrerão eternamente. E vamos dizer que Deus deve pegar leve porque Deus é amor, porque isso é discurso moralista, porque isso é discurso legalista, fundamentalista. Tá bom. É o que a Bíblia está dizendo. E isso é um alerta que não parece, mas é um alerta de amor para que você se arrependa e para que você guarde o seu coração, porque a ira virá, a vingança virá e haverá condenação eterna e salvação eterna.
E Deus é quem fará todas essas coisas. E Caim sofre uma série de consequências. Caim sofreu consequências como um ímpio. Mas o juízo de Caim é diferente do juízo dos crentes. Caim era um ímpio. Desde o início, Caim era um ímpio. Deus não aceitou a oferta de Caim por que motivo? Existem várias teorias. Mas o texto mesmo já diz por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Caim colheu do fruto da terra e levou. Ele tinha uma religião fragilizada, não estava interessado em agradar a Deus. O apóstolo João diz que Caim era do maligno. Então, assim, Caim não era crente, era descendência da serpente desde o início. Então, o juízo de Caim é diferente do juízo dos ímpios. Não há juízo eterno, me desculpe, do juízo dos crentes. Não há juízo eterno para os crentes, mas há um juízo temporal para os crentes. A Confissão de Fé de Westminster fala sobre juízos temporais. Essa é a expressão. Existe um juízo que o crente sofrerá. Olha a história de Davi, olha a história de Sansão. Ninguém vai dizer que nenhum dos dois não foi para o céu. Parece que foram salvos. Mas olha o quanto eles penaram aqui. Eles sofreram sanções terríveis aqui. Porque pecaram, se afastaram de Deus e Deus abafou um tanto da sua graça sobre eles e veio grandes desgraças sobre Sansão e sobre Davi. Então, o crente que acredita que é salvo e sabe que é eleito, muitas vezes entendendo errado a predestinação, ele não leva muito a sério a sua vida de piedade, ele está errado. Eu fui salvo para a santidade. Eu fui salvo para a piedade, para a boa vida cristã. Quando eu não levo isso a sério, eu estou passível não de perder a salvação. Não perderei minha salvação, mas minha paz na terra eu perco. Eu quero ir para o céu com paz aqui e vida eterna lá. É isso que nós temos que querer. Então não adianta ser salvo e viver uma vida perturbada aqui, como a velhice de Davi, como o final da vida de Sansão. Foram homens de Deus, mas que erraram feio, porque foram temporalmente condenados aqui, sofreram um castigo de Deus. Mas esse castigo de Caim não é um castigo temporal, é aquele castigo eterno mesmo. Deus diz para Caim dessas consequências todas aqui, materiais, e Caim reclama, caminhando aqui para as últimas partes do texto. Caim diz ao Senhor no versículo 13, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O Senhor me lança da face da terra, da tua presença, e de esconder-me. Serei fugitivo e errante para a terra. Quem comigo se encontrar me matará. Ele sabia o que ele tinha feito. Disse, eu não quero morrer não. Eu mato, mas não quero morrer não. Eu não quero morrer não, Senhor. Vão me matar. É isso que Caim aqui, ele falou. E, impressionantemente, Deus tem misericórdia de Caim. E marca Caim. Para que quem o encontrasse não o matasse. E existem várias teorias também para dizer que marca é essa. Chegou um sujeito que disse que essa marca era a cor negra, ó. O preto era amaldiçoado. Mas que bobagem, né? Quando nós falamos pela manhã, que onde a Bíblia fala, eu falo, o Calvino disse. Onde a Bíblia se cala, eu me calo. Para não falar besteira. Se a Bíblia não contou que marca era essa, não sei. O importante aqui é a misericórdia de Deus, até pelo descrente, pelo pior descrente que matou o irmão. O não regenerado, o ímpio. Deus tem misericórdia e o sol e a chuva caem sobre a cabeça do ímpio e do crente. Isso é graça comum aqui sendo apresentada para a gente. Deus tem misericórdia, mas note, Deus tem misericórdia não significa que Deus perdoou o pecado. O ímpio experimenta a misericórdia de Deus. Mas é como se... Minha mãe me dizia, né? Ela está ali, minha mãe. E os mais antigos diziam, né? Sua batata está assando, né? É como se Deus dissesse para Caim aqui. Tá bom, ninguém vai te matar não, porque eu vou guardar você para eu mesmo matar. Sua batata está assando, Caim. Esse é o julgamento do ímpio. Caim saiu, achou que saiu ileso. Matei meu irmão, fiz o que fiz, desdenhei de Deus, saí, construí uma cidade, dei meu nome a ela, venci na vida. Olha só, a batata dele estava assando. É isso que Asaf disse no Salmo 73. Ele olhou para o ímpio e falou, olha lá, matou o outro, construiu cidade, e eu aqui, acabado, não tenho nem o que comer direito, fico servindo ao Senhor e só me dou mal. Aí ele entra no santuário do Senhor e ele atina para o fim dos ímpios. Até que entrei no santuário do Senhor, eu vi, Senhor. O Senhor me iluminou e eu vi o final deles. Não quero estar na pele deles, não. Deixa eu quieto aqui. Bom estar com o Senhor, mesmo sofrendo que só. Porque o final deles vai ser tenebroso.
É essa a ideia de Asaf. E aí olhamos para o ímpio com compaixão. E falou, Senhor, como o Senhor chamou a mim, chama ele, causa arrependimento nele. É esse o nosso olhar de ternos afetos de misericórdia, como o texto de Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, falando sobre as características do eleito de Deus. Caim, ele se afasta de Deus. Olha o que Caim está preocupado. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença aí de esconder-me. Caim não estava preocupado com a pior consequência dos pecados, meus irmãos. Qual é a pior consequência do pecado? É a separação da presença de Deus. É não estar mais debaixo da bênção de Deus. Quando Cristo, ele disse, afaste de mim esse cálice, Cristo, o rei dos mártires, não estava preocupado com coroa de espinhos. Eu acredito que não. Ele não estava preocupado com açoite. Ele disse isso para Pedro. Pedro chamou ele de canto e falou, não, mestre, não. A gente não vai deixar acontecer isso com você, não. Tá doido? Jesus falou, é o diabo quem está falando. Não, para trás de mim, Pedro. Sai. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com aquela dor maior que era tornar-se objeto da ira de Deus. Ali na cruz ele tornou-se pecado. Foi feito pecado por causa da gente. Essa era a preocupação. Você se preocupa assim com o pecado, meus irmãos? Você se preocupa, meu irmão? Você se preocupa com o pecado a ponto de se inquietar por ele, como quem, de modo precavido, diz como o salmista, vê se há em mim algum caminho mau? Você tem se preocupado em fazer essa pergunta para Deus diariamente? Você leva em conta que você pode estar ofendendo gravemente a Deus? Você leva isso em conta? Que pode ter ofendido hoje? Antes de dormir, você pensa nessas coisas? Você pensa que está pecando? Ou vive a vida ignorantemente, ingenuamente, sem levar em conta que você pode estar ofendendo a Deus em todo o tempo? Caim não estava preocupado, mas esse aqui é um ímpio. Um crente precisa preocupar-se com a sua vida diante de Deus. Inquietar-se, não como quem quer salvar a si próprio fazendo o que é bom. Não é isso, não é esse tipo de inquietude que procura autorredenção, mas é uma inquietude que Cristo teve. Senhor, aquilo que o Senhor odeia, ajuda-me a odiar também. Faz eu odiar o pecado, mas odiar mais do que tudo o pecado, Senhor. Porque tem pecado que se agarrou em mim, tem 10 anos que está aqui. Eu não aguento mais não. Eu não quero mais isso não. Senhor, o que é que eu faço? Tira de mim. Quando nós pensamos na vinda de Cristo, meus irmãos, é isso que a gente almeja. A gente não vai pecar mais. A gente quer a vinda de Cristo pelas ruas de ouro, porque vai ter isso, aquilo, outro. Olha, o que vai ser de bom lá é Cristo e que eu não vou pecar mais. Não vou mais conseguir pecar. Não vou mais querer pecar. Isso é maravilhoso. Então, preste atenção. Queira isso já agora, numa espécie de ensaio, de preâmbulo para a Nova Jerusalém. Queira viver uma vida de piedade longe do pecado, já, imediatamente. E ore para que Deus te faça pensar em coisas que você sabe que precisa se arrepender, para que você se arrependa delas. E insista com Deus, peça que Deus te faça odiar o pecado como Ele odeia. Porque essa é a vontade de Deus para o crente. O que é que você, como filho, pensa de seu pai? Quando criança, quando as crianças pequenas, imitam os seus pais. O que o pai gosta, ela gosta. O que o pai não gosta, ela não gosta. O que seu pai gosta? Da santidade. O que seu pai odeia? O pecado. Então odeia o que ele odeia e gosta do que ele gosta. Você é filho de Deus. Eu preciso querer o que Deus quer. É isso que o ímpio Caim aqui não entendeu. Deus foi misericordioso com Caim e vemos aqui, é uma misericórdia temporária que não é perdão dos pecados. A disciplina do Senhor é para os crentes e parece que não é misericórdia. Mas é misericórdia porque os pecados foram perdoados. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Isso aparece lá também nos primeiros capítulos aqui de Gênesis, os capítulos 2 ou 3, sobre o oriente do Éden, a distância da presença do Senhor. Deus perdoa Caim, mas Caim termina como? Como é que Caim estava aqui, meus irmãos? Olha o que o pecado faz. Caim estava levando ofertas ao Senhor.
E aqui no versículo 16, Caim retirou-se da presença do Senhor. O pecado quer fazer isso, me afastar o máximo possível da presença do Senhor. Ele quer criar uma barreira cada vez mais larga e espessa entre nós e Deus. É isso que o profeta Isaías diz, nos afastar da presença de Deus. Sabe o significado da palavra node aqui? Errante. Ele foi andar de modo errante. Foi essa a condição de Caim quando afastou-se da presença de Deus. E é essa a condição de quem vive sob o domínio do pecado. Errante. Perambulando. Sabe quando alguém tem um surto psicótico e diz, rapaz, saiu por aí. Sem rumo. Errante. E é triste. Mas quando isso é causado pelo pecado, é mais triste ainda. Quando se anda errante. E essa era a nossa condição, meus irmãos. Até que Cristo, aquele que venceu o pecado, nos libertou desse domínio. O profeta Isaías diz que nós andávamos desgarrados, errante, desgarrado, como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós todos estávamos em node, estávamos como Caim, errantes, até que Cristo, e não podemos encerrar somente tendo dado a má notícia, que é a grandeza do pecado em nossas vidas. A boa notícia, agora, meus irmãos, ao fim, é que, apesar do pecado ter entrado no mundo e ter entrado em nós e nos escravizado, Cristo, que é a esperança de Eva, aqui, olha, aquilo que está aqui no versículo 1, quando Eva diz, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Essa esperança que foi frustrada em Eva, porque Caim não era Messias, coisa nenhuma, para nós é muito vívida e não há frustração nenhuma, porque Cristo é a nossa esperança e Ele virá. Aquilo que Eva esperou e não alcançou, nós podemos esperar tranquilamente, porque é certo que vai chegar esse dia. Cristo, aquele que já venceu o pecado, Ele virá e, ainda que o pecado tenha sido abundante, a graça foi superabundante, sobrepujando o pecado. Nós lemos assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado foi abundante e já começou abundante. Um irmão matando o outro, o pecado começou grande. Mas Cristo tornou-se mais abundante ainda do que o pecado. Cristo dominou o pecado, amarrou o valente, abraçou a nós e nos atraiu com laços de amor, como nós cantamos aqui, e não tem mais pecado que nos condene, não tem mais pecado que nos corrompa a ponto do Espírito Santo não conseguir regenerar tudo isso novamente. Cristo nascendo em nós, essa é a nossa esperança. Cristo venceu a morte, enquanto Caim achou o seu castigo pesado demais, Cristo sofreu um castigo incomparavelmente maior e não achou pesado coisa nenhuma. Ele foi até o fim. Mesmo tendo dito, afasta de mim, Senhor, esse cálice. Ele foi vitorioso, nos livrou do domínio desse inimigo poderoso. E o pecado não tem mais domínio sobre a gente. Porque Cristo venceu o pecado e nos livrou desse domínio e dessa tirania. Nós podemos, portanto, meus irmãos, por fim, ser consolados em Cristo e ser encorajados em Cristo a não pecar mais. Cristo, que é a nossa esperança, me dá consolo caso eu peque e me arrependa e me dá coragem para que eu não peque mais. É isso que nós temos que guardar. Permanecemos nessa esperança, portanto, meus irmãos. O pecado já foi vencido e logo, logo não pecaremos mais. Por enquanto, já experimentamos essa beleza de não pecar mais em forma de santificação. Sejamos piedosos, sejamos santos, até que a nossa firme esperança se manifeste completamente e o pecado seja definitivamente lançado no lago de fogo junto com o inferno. Porque tudo isso já foi resolvido e que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Deus Santíssimo, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos livrou do pecado, o Senhor nos tem alertado, nos tem aberto os olhos para